Bom dia, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início agora à nossa primeira aula online do capítulo 1. E essa nossa aula, ela vai ser uma aula de revisão de alguns assuntos que nós já vimos em sala de aula, tudo bem? Bom, esse primeiro capítulo fala sobre força e movimento. Nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre movimento. E aí, o livro nos traz essa imagem, que é para a gente refletir um pouquinho e pensar sobre o conceito de movimento. Observa aí um ônibus em movimento e um drone dentro dele. Então, vamos pensar um pouquinho. Se um drone ficar voando parado dentro de um ônibus em movimento, ele vai seguir com o ônibus ou vai colidir com o fundo caso o ônibus acelere para frente? Vamos pensar um pouquinho. Bom, o drone parado não possui nenhum contato com o ônibus, certo? Ou seja, a aceleração exercida pelo motor fará apenas o ônibus se deslocar e o drone permanecerá parado em relação ao solo e logo baterá no fundo do ônibus. É importante que vocês percebam que, em outro caso, em que o drone esteja em movimento, vai depender da velocidade do drone. Isto é, se a velocidade do drone for maior que a do ônibus, o drone irá colidir com a parte dianteira. E se a velocidade do drone for menor que a do ônibus, ele colidirá com a parte traseira do ônibus. Tudo bem? Em um outro caso, se o drone se movimentar com o ônibus na mesma velocidade, ele estará parado ou em movimento? Vamos pensar que esse conceito ele vai depender do referencial, que é um dos tópicos que serão abordados nesse capítulo também. Então, para uma pessoa que esteja no interior do ônibus, o drone estará parado. Já em relação a uma pessoa que está do lado de fora do ônibus, ambos estarão em movimento. Ou seja, tanto o ônibus quanto o drone estarão em movimento. Tudo bem até aí? Vamos seguir. Bom, vamos falar agora sobre grandezas e medidas. Nós vimos nas nossas aulas que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Tudo bem? Existem algumas grandezas que são muito importantes, que são as grandezas físicas fundamentais. São elas: comprimento, massa, tempo e temperatura absoluta. Nessa tabela fica bem claro para a gente que as grandezas e as medidas, elas são diferentes, tudo bem? Existe a grandeza chamada comprimento, tempo, velocidade, aceleração e força. E cada uma dessas que eu acabei de citar tem a sua unidade e tem a sua sigla. E essas siglas são muito utilizadas aí nos nossos cálculos, né, de física, que são elas metro, segundo, metro por segundo ao quadrado, Newton. Essas siglas elas são muito utilizadas nos nossos cálculos de física. Bom, nesse próximo slide, nós temos um conceito muito importante aí, que é o conceito de referencial, que eu citei lá quando eu estava explicando sobre o ônibus, tudo bem? Bom, o que é um referencial? É todo local onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento ou o repouso do objeto. Tudo bem? Então, se eu adotar o observador sendo esse indicado pela seta,
eu vou dizer que os passageiros do ônibus estão em movimento. Tudo bem? Agora, se eu utilizar a seta como o meu referencial, essa passageira, ela vai observar que a pessoa que está sentada à sua frente não está em movimento, e sim em repouso. Tudo bem? Logo, estar em movimento ou estar em repouso irá depender do referencial adotado. Tudo bem até aí, galera? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ponto material e corpo extenso. O que é um corpo extenso? A gente define como corpo extenso quando as dimensões de um corpo são consideráveis em comparação ao referencial, que nessa primeira imagem aí é um porto, ok? Então, nós chamamos aí essa imagem de corpo extenso. Já o ponto material ocorre quando as dimensões de um corpo são desprezíveis, quando comparado a um referencial. Esse referencial utilizado no ponto material é o oceano. Então, o navio, ele deixou de ser um corpo extenso e passou a ser um ponto material, porque o referencial agora é o oceano. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco agora sobre trajetória. A trajetória nada mais é que o caminho percorrido por um corpo. E essa trajetória, ela pode traçar um movimento em linha reta ou um movimento em linha curva. Tudo bem? Então, o movimento de um corpo, ele é retilíneo quando o conjunto dos pontos que formam a sua trajetória pode ser representado por uma linha reta. E caso essa trajetória seja uma curva, classificamos o movimento como curvilíneo. A trajetória, ela também vai sofrer a ação do referencial, né? Dependendo do referencial adotado, esse movimento ele pode ser retilíneo ou ele pode ser curvilíneo. Observe a imagem do slide. O piloto, ao lançar esse objeto, e ele sendo o observador, ele vai perceber que esse objeto, ao ser lançado, vai ter uma trajetória em linha reta, tudo bem? Porém, o observador, ao analisar esse objeto sendo lançado, ele vai ter um outro olhar para esse objeto, ou seja, ele vai estar analisando essa queda como uma queda fazendo uma curva, né? Logo, a trajetória de um corpo também vai depender do referencial. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a rapidez do movimento, ou seja, a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, ela terá como unidade de medida o quilômetro por hora. Observe esse cronômetro. Quando a gente olha para ele, a gente lê a velocidade instantânea do veículo, ou seja, a velocidade que ele apresenta naquele exato momento. Isso quer dizer que esta velocidade será de 130 km por hora. E essa velocidade instantânea é chamada de velocidade escalar média. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a fórmula utilizada dentro da física para que a gente consiga encontrar a velocidade média. A fórmula utilizada é velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Vocês se lembram nas nossas aulas que eu expliquei para vocês que essa letra grega chamada de delta significa variação. Portanto, o ΔS é a variação da posição final e inicial e o ΔT é o intervalo de tempo gasto no deslocamento. Logo, vocês irão estar fazendo uma atividade
em que vocês deverão aplicar essa fórmula da velocidade média. Tudo bem? Bom, não tem como a gente falar de movimento sem que a gente fale sobre a aceleração média, ok? Embora os veículos executem ações semelhantes, seus tempos de arranque são diferentes. A grandeza que nos mostra como varia a velocidade de um móvel com o tempo é a aceleração. Como a velocidade média, a aceleração média é calculada entre o ponto inicial e um ponto final. Nós temos a seguinte fórmula: a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Para eu saber qual é a variação da minha velocidade, eu tenho que pegar a velocidade final e diminuir pela velocidade inicial e fazer o mesmo com o tempo, para descobrir o intervalo de tempo, ok? Bom, agora nós iremos fazer uma atividade em que vocês irão estar utilizando essas duas formulazinhas aí, tanto de aceleração média quanto de velocidade média, tudo bem? Lembrando que em algumas situações vocês deverão fazer a adequação das unidades utilizando aquelas formulazinhas que nós vimos em sala de aula, né? Aqueles macetes que eu expliquei para vocês, tá bom?